Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, atendendo assim aqueles diversos pedidos, e agora nós vamos fazer uma série aí curta falando sobre o trabalhador doméstico. A primeira pergunta que me fazem é: olha, professora ou advogada, como é que eu faço? Eu quero ter uma doméstica, mas a doméstica fica muito caro. Isso é verdade? É. Porque o trabalhador doméstico, e tem uma lei de 1972, que é a Lei 5859. Essa lei, minha gente, ela foi ao longo do tempo, a Constituição Federal de 88, depois em 2004, depois em 2014, depois em 2001, ela foi sofrendo diversas alterações, inclusive com uma emenda, uma lei complementar à Constituição Federal para permitir que esse trabalhador doméstico praticamente se equiparasse a um trabalhador seletista. Portanto, o que eu preciso saber para contratar o empregado doméstico? Primeiro, saber que ele é um trabalhador ou uma trabalhadora com todos os direitos. E esse trabalhador precisa, obviamente, apresentar um atestado de saúde, aquele exigido, o exame médico exigido aí pelas autoridades médicas, apresentar sua carteira de trabalho e pedir que ele tenha uma inscrição junto ao INSS. Por quê? Porque tem que fazer todo um cadastro desse trabalhador, que agora é o simples, né? É o chamado simples doméstico, não é complicado. Ali extrai-se uma guia para recolher fundo de garantia, para recolher o INSS dele. Bom, o que mais eu preciso saber? Obviamente que isso do ponto de vista legal, mas você precisa saber que esse trabalhador, ele sujeita-se a uma jornada de 44 horas semanais, ele tem direito às férias remuneradas de 30 dias que podem ser fracionadas em três fracionamentos. Se for mulher, ela tem direito à licença maternidade caso engravide, e o afastamento dela, bem como a estabilidade de não ser mandada embora, né? Esse trabalhador doméstico, ele tem direito também ao seguro-desemprego. Então, vamos na contratação. O que eu preciso fazer para ter segurança? Claro, minha gente, se tratando de um trabalhador doméstico com muito mais propriedade, deve-se anotar a carteira dele, e aí tem um prazo de 5 dias para anotar, com um contrato de experiência, para avaliar a adequação desse trabalhador, dessa trabalhadora, no seu ambiente de trabalho, ou seja, na sua casa. Imagina que seja uma babá. Será que ela tem aderência, qualificação e tem condições para cuidar do seu filho da forma que você quer? Então, primeira coisa, em se tratando de um trabalhador doméstico, muito mais propriedade, uma carta de referência. Isso é muito importante, porque ela vai trabalhar no seio da sua família, vai trabalhar no âmbito da sua família. Se for uma babá, vai trabalhar cuidando dos seus filhos. Se for uma acompanhante de idosos, vai tratar também de uma pessoa debilitada, de uma pessoa doente ou de uma pessoa, de um idoso. Então, ela precisa de ter credenciais para isso. Bom, mas se ela tiver uma credencial e mesmo assim eu não gostar do trabalho dela, sugere-se um contrato de experiência. E esse contrato de experiência pode ser de 30 dias. Ah, mas eu não consigo em 30 dias fazer essa avaliação. Faz um contrato de 45 ou faz de 45 com a possibilidade de estender por mais 45. Ou seja, o contrato de experiência ele pode ser de 90 dias, de até 90 dias, que pode ser 30 e 60, 45 e 45, ou direto até 90. E se nesse espaço de tempo avaliar que esse trabalhador, que essa trabalhadora não tem condições, ou você não se adequa, ou ela não se adapta às suas condições de trabalho, a melhor coisa a fazer é romper, resiliar esse contrato no tempo certo. Finalizar esse contrato, melhor dizendo, com 45 dias ou com 30 dias. Bom, e aí vocês têm uma garantia de que está fazendo a coisa minimamente correta. Bom, eu fiz um contrato de experiência de 60 dias, mas com 15 dias eu
percebi que essa trabalhadora não tem a menor condições de ser babá do meu filho, não tem a menor condições de trabalhar cuidando de um idoso, do meu pai, da minha mãe ou da minha sogra. O que eu faço? Não posso? Eu tenho que esperar até o final dos 60 dias? Não. Você pode sim finalizar o contrato com 15 dias, com 14 dias, só que nesse caso, se não tiver uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que eu vou explicar num outro vídeo, você deverá pagar ela a título de indenização metade do salário até finalizar, até o prazo do contrato. Então vamos supor que o salário dela seja R$ 2.000 e você fez um contrato de experiência por 60 dias. Com 15, você percebeu que é impossível a continuidade. Então, você tem 15 dias deste primeiro mês, que no caso você vai pagar R$ 500. Por que R$ 500? Porque é a metade do salário dela, que seriam R$ 2.000, metade do salário R$ 1.000, só que são 15 dias, R$ 500. Nos outros 30 dias, você vai pagar R$ 1.000, que significa metade do salário dela até completar o período de 60 dias. Isso mais os demais direitos que eu vou falar no próximo vídeo, quando eu falar de finalização do contrato do doméstico. Mas e depois eu vou falar de jornada de trabalho e de quanto tempo ela vai trabalhar e que se caracteriza doméstico ou não. Então, minha gente, fica atento nesse nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar, porque não é só o empregador doméstico, a empregada doméstica que precisa estar atento aos seus direitos, mas também outra pessoa, um advogado, um estudante, pode ser útil esses nossos vídeos. Então, esse é o primeiro vídeo de alguns outros que eu vou fazer da série doméstico, o que eu preciso saber para contratar um empregado doméstico, ok? Te vejo